Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Miriam dos Anjos Macedo, eu sou terapeuta em constelação familiar sistêmica e estou aqui para fazer mais um vídeo com as cartas saberes sistêmicos. Hoje eu trouxe 3 opções aqui. Aqui eu tenho a primeira opção é o gatinho, tá dando para ver bem, o gatinho. Aqui o cachorrinho. A segunda opção e também o bebezinho. Olha, esse é o bebezinho. Se você se conectou com alguma dessas opções, escolha a sua opção. Se você não se conectou, você pode pausar esse vídeo, entrar em contato com a sua intuição, ver qual é a melhor opção para você hoje. Eu sou consteladora familiar sistêmica, estou com a minha agenda aberta. Se você tiver interesse em fazer uma constelação familiar, estou também com uma promoção de fim de ano, ainda estou agendando até o dia 20. São constelações, né? É uma sessão só de constelação para fechamento de 2022 e abertura de 2023. Se você tiver interesse, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos lá? Acho que já deu tempo de vocês escolherem cada uma a sua opção. Eu agradeço e peço pela orientação, proteção e assistência. Peço à espiritualidade da luz, aos anjos e arcanjos, qual a melhor mensagem, que traga a mensagem mais elevada para quem chegar aqui nesse vídeo, no momento em que a pessoa chegar nesse vídeo, seja a mensagem certa para ela, a mensagem que ela está procurando, a mensagem que traga expansão de consciência, a mensagem que faça sentido para esta pessoa. Vou fazer um corte, escolher uma mensagem para o gatinho, uma para o cachorro e mais uma para quem escolheu o bebezinho. Vamos lá? Então, para quem escolheu a primeira opção, que é o gatinho, vamos ver qual é a mensagem. A cura do feminino. Na visão sistêmica, estamos sempre afetando a trama e somos sempre afetados por ela. Isso significa que tudo está interligado, como numa grande teia, na qual cada um ocupa o seu lugar. Portanto, quando uma mulher se encara com coragem para buscar a sua cura, ela cura várias mulheres do seu sistema familiar. Se você tirou esta carta, pode haver algo no seu lado feminino que precisa ser curado. O que você precisa curar também existe em suas antepassadas. Pense em tudo que recebeu das mulheres da sua família. As forças e fraquezas, cada uma viveu o que pôde viver, o que foi possível, com as suas dores e amores, para que a vida chegasse até você. Então, abra o seu coração para a força das mulheres da sua família e cure o seu feminino. Então, esta carta aqui vem te convidar a fazer uma cura no feminino. Provavelmente quem escolheu essa opção do gatinho está precisando fazer uma cura no feminino. E como a carta aqui diz, né? Com certeza essa cura já não é só sua, essa cura já vem das tuas antepassadas. Muitas mulheres devem ter sofrido muito, devem ter sentido muitas dores e precisa fazer essa cura do feminino. Então, como que a gente faz para curar o feminino? A gente pode fazer uma constelação familiar para a gente olhar para o que precisa curado no feminino, para olhar para todas essas mulheres ancestrais, para todo o seu antepassado. E assim fazer a ressignificação dessa dor, dessas vivências. Então, quando uma mulher resolve de se curar, ela não está curando só a si mesma, ela está curando também todo o seu sistema familiar. Então, isso é o que mais me impressiona na constelação familiar. Porque quando você está se curando, você não está ali só por você. Cada cura que você faz no teu sistema familiar, você está
fazendo um bem para todo o teu sistema familiar. Vai impactar todas as pessoas da família. Todas as pessoas do sistema familiar vão receber essa cura, porque tudo está registrado em nosso DNA, no nosso campo morfogenético. Então, quando a gente modifica um registro, não impacta só na gente, impacta também todo o nosso sistema. Isso que a constelação familiar faz, e é lindo e maravilhoso. Então, para quem tirou a primeira carta, cure o seu feminino. Procure ajuda para fazer a cura do feminino, que é isso que você precisa neste momento. Se precisar da minha ajuda, se quiser a minha ajuda, meu contato está disponível aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para quem escolheu a opção número 2, o cachorrinho. Quem escolheu o cachorrinho, temos os pais certos. Os nossos pais são os únicos possíveis para nós. Afinal de contas, pais diferentes teriam filhos diferentes. Qualquer outra possibilidade seria uma ilusão. Tomar os nossos pais significa concordar com a nossa vida e o nosso destino, exatamente como são apresentados, e não se opor a nada do que a vida nos traz, concordando com as limitações que são inerentes a termos nascido nessa família, e também com as oportunidades que nos foram dadas. Na medida em que rejeitamos os nossos pais, estamos rejeitando a nós mesmos. Nós somos os nossos pais, pois só existimos através deles. Então entendam que mesmo que você tenha uma vida difícil, que você tenha tido uma vida difícil por causa do seu pai ou da sua mãe, entenda que você não poderia ter pais diferentes. Se você veio nessa família com esses pais, era exatamente isso que você precisava para evoluir aqui nessa vida. Então não tinha como ser diferente. Então pare de se chicotear, pare de colocar um chicotinho aí atrás de você, tentando idealizar. Se você fica com o chicotinho tentando, eu queria que a minha mãe fosse assim, fosse assado, meu pai fosse assim, fosse assado, minha vida é só isso por causa do meu pai e da minha mãe. Quanto mais você faz isso, mais você vive na ilusão. Isso é uma ilusão, não é a realidade. Então, tire essa cortina da sua visão. Parece que você fica olhando para uma cortina e não para a realidade. Então, tire essa cortina e olhe para os seus pais reais. São esses pais que te trouxeram a vida. São esses pais que você deveria ter. Tudo estava combinado já. Tudo faz parte de um motivo maior, de uma força maior. Então, nada é por acaso. Se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não estaria aqui. Porque se fosse o seu pai com outra mulher, você não seria esse filho. Se fosse a sua mãe com outro pai, também não seria você, seria outra criança. Então, não tem como. Vocês têm os pais certos para vocês. Nós todos temos os pais certos para nós. Nada faz mais sentido do que isso, porque se não fosse assim, a gente não teria chegado onde a gente chegou. Talvez, meus pais foram tão difíceis, tão complicados, me abandonaram. Pois é, talvez foi exatamente isso que você veio aprender aqui. E só poderia ser assim. Eles se abandonando, te deixando para você ser o que é hoje. Então a gente não sabe quais acordos a gente fez para vir para cá. Então, realmente o que aconteceu é o que deveria acontecer. Os que os pais fizeram é o certo. É os pais que a gente precisava ter. Então, pare de se chicotear quanto a isso e veja o que é fato, o que é real. Os pais que você tem são aqueles que você tem. E eles são como são e é fato. Não tem como mudar isso. Pare de viver na ilusão. Mas o meu pai e a minha mãe deveria ser isso, ser aquilo. Até deveria, né, ser. Mas é você que está criando essa ilusão na sua cabeça, porque eles não são. Olhe para a realidade, para os fatos do que realmente é e aceite ele como eles são, porque você só está aqui por eles ser exatamente quem são e como são. Se você sente alguma resistência e algum bloqueio quanto a isso, quanto a olhar para esses seus pais, abra o seu coração
para a riqueza de tudo que vem através deles. O bom e o ruim, o que foi fácil e o que foi difícil, eles são os pais certos, porque eles te deram a vida. E como a carta aqui mesmo diz, né? Se você está se opondo a essas pessoas, você está indo contra essas pessoas, você está indo contra você mesmo, porque você é 50% pai, 50% mãe. Você nasceu de um pai e de uma mãe, então metade de você é o seu pai, metade de você é a sua mãe. Não tem como ser diferente. Então, quando você nega um deles ou nega os dois, você está negando a si mesmo, porque se você nega os dois, você está negando 100% quem você é. Se você nega um, metade de você está negando. Então, não faça isso. Você tem os pais certos para você. Então, gratidão para quem ouviu essa segunda mensagem, que foi a do cachorro. Agora vamos para quem escolheu o bebezinho. Vamos lá? Os filhos são espelho. Assim como nós somos espelhos dos nossos pais. Os nossos filhos são os nossos espelhos. Neles podemos identificar as nossas forças e talentos, mas também as nossas fraquezas, nossas vergonhas, nossas inseguranças e medos. Muitas vezes, o sintoma ou a doença de um filho é um convite para que você se observe e observe o seu relacionamento como pai da criança, ou as desordens da nossa família, como pai ou mãe, né, da criança, ou as desordens da nossa família. A melhor forma de fortalecer um filho é enfrentar com coragem as suas questões. Dentro da visão sistêmica, tudo que acontece com nossos filhos é o nosso espelho, como diz a carta aqui. Então, se o nosso relacionamento não vai bem, a criança, como eu tinha falado aqui na segunda carta, se você não viu essa, ouça para você entender. Como eu havia falado ali, a criança é 50% pai e 50% mãe. E se esses pais estão em conflito, se esse relacionamento está em conflito, o pai não aceita a mãe como ela é, a mãe não aceita o pai como ele é, a criança sente que ela não é aceita também. Porque se você não aceita o meu pai como ele é, então você não aceita quem eu sou também, porque eu sou 50% dele. E assim vai. Assim, consequentemente, tudo o que acontece, quanto mais o comportamento da criança está complicado, está uma criança agressiva, uma criança muito agitada, tudo isso vem do relacionamento dos pais ou do que está registrado no DNA dos pais. Por isso que aqui fala. A melhor forma de você fortalecer seu filho é enfrentar com coragem as suas questões, porque são as suas questões que estão impactando negativamente o seu filho, porque tudo que está acontecendo ali é para você olhar para aquilo. Então, tudo que acontece com o seu filho é para você olhar, mas por que acontece isso? Para você fazer essas perguntas. E são as suas questões que estão impactando nele negativamente. Como ele é uma criança que ainda não viveu coisas, né? Grandes coisas aqui, ele vai replicar o que você precisa resolver, o que você viveu com seu pai, com sua mãe, o que você viveu com os ex-parceiros, em outros relacionamentos e assim por diante. Então, fique atento a isso. Então, feche os seus olhos e imagine agora o seu filho na sua frente e o pai dele do seu lado direito. Se for homem, imagine a sua mulher do lado esquerdo. Agora tire o foco do seu filho e olhe somente para o pai ou para a mãe dele. E respire. Volte a olhar para o seu filho e diga para ele: do seu pai eu cuido e ele cuida de mim. Isso não cabe a você. Eu sou a grande e você é o pequeno. Ao colocar o foco em você, o seu filho se alivia para seguir o próprio destino, livre das amarras que o prendiam. Preencha os seus vazios e fortaleça o seu filho. O que esse exercício vem pedir para você? É como se fosse assim, é para você olhar para o pai ou para a mãe do seu filho, porque se o seu filho está tentando chamar atenção, é porque você tem que olhar para isso. E os filhos estão disponíveis. O que quer dizer isso? Eles estão
eles podem não estar atentos em tudo, se eles não vê as brigas, por exemplo, no relacionamento, mas eles sentem tudo, porque tudo que acontece com vocês vai através, né, do campo morfogenético, a criança sente também. Então, se ela sente que o papai está faltante na relação, ela vai ficar do lado da mamãe. É como se ela dissesse, essa criança dissesse inconscientemente: mamãe, já que o meu pai não fica com você, ele está faltando para você, eu fico com você. Só que aí essa criança assume um lugar que não é dela, porque ela quer ajudar através do amor incondicional que ela sente, e vice-versa se for com a mãe. Então, por isso esse exercício pede para que você olhe para o seu filho e para o seu cônjuge e diga, né, para o seu filho: do seu pai ou, né, da sua mãe, cuido eu. E ele cuida de mim, porque nós somos os grandes, nós somos os adultos, e você fica no seu lugar. Isso não cabe a você, porque isso é do nosso relacionamento. Porque nós somos grandes e adultos e conseguimos resolver as nossas questões. Só que não adianta você fazer esse exercício e não resolver, porque a criança vai sentir. Ela sabe quando realmente está sendo resolvido ou não. Não adianta você fazer um exercício sistêmico e continuar igual, né, a relação, você não fazer nada para realmente resolver, porque ela vai saber, inconscientemente dentro dela, ela sabe quando está resolvido e quando não está, e ela só vai sair desse lugar a partir do momento que ela perceber que vocês realmente são adultos e conseguem lidar com as suas questões. Então, essa é a mensagem para o grupo 3, para quem escolheu o bebezinho. Mensagens cada vez mais fortes, né? Para que vocês reflitam, entendam como que funciona o nosso sistema familiar. Tudo é muito complexo, mas aos pouquinhos vocês vão começando a entender. Se vocês seguirem o que eu falo aqui, vocês começarem a entender e cada um se colocar no seu lugar, vocês vão ver como a dinâmica familiar dentro de casa muda muito, faz muita diferença. Então, gratidão para quem chegou até aqui. Eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para que você curta e compartilhe. Vou pedir também para que, se você viu as três opções e sabe que tem uma pessoa que precisa ouvir uma delas, que acontece isso na casa dela ou acontece isso com ela, envie essa mensagem, faça a sua parte, para que ela comece a entender o que está acontecendo com ela, para que ela comece a ter clareza e tire a cortina, tire o véu, né, da frente, para a gente poder enxergar com clareza o que acontece com a gente, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, obrigada e até mais.